O conjunto da literatura de uma civilização pode ser visto como aquilo que, na geografia do imaginário, nos apresenta um mapa idealmente completo, se bem que precário e mais ou menos provisório, das possibilidades humanas existentes naquele contexto, em ato ou em potência. Como é que eu cheguei a essa hipótese de trabalho? Bom, é voz corrente que a literatura é um dos modos mais eficazes, mais poderosos de enriquecimento do imaginário. Enriquecimento com o quê? Qual que é o ativo da imaginação? São as imagens das possibilidades da vida humana, que existem num certo contexto social, em ato ou em potência. E é importante esse em ato ou em potência, porque é através da literatura que muitas pessoas são resgatadas de um contexto social medíocre. Por quê? Porque ainda num contexto social medíocre estão em potência possibilidades humanas que, se aquelas pessoas não conseguem apresentar através da educação às suas crianças, sim, a literatura pode. A literatura daquela civilização, escrita pelos antigos ou de outras civilizações que lá então terão uma influência remota. Muito bem, eu assisti há poucos meses um vídeo do Alexandre Soares Silva e nesse vídeo ele diz que a literatura, o vídeo se chama Para que serve a literatura? A literatura, segundo ele, serve como uma disciplina estética da imaginação. Segundo ele falou no vídeo, e eu confirmo isso na minha experiência pessoal e com pessoas com quem eu converso, a imaginação de parte das pessoas é a imaginação fraca, né? Se você fechar os seus olhos, você vai ter alguma dificuldade de visualizar imagens vivas, imagens ricas, imagens poderosas. Em geral, as pessoas fecham os olhos e veem o quê? Veem uma escuridão, né? As imagens são opacas, as imagens são fracas, enfim. Elas não têm poder suficiente para dar alimento à sua inteligência e às suas emoções, né? Então, a imaginação precisa de uma disciplina, precisa ser enriquecida. Quando nós vamos ao oftalmologista, o que a gente faz? A gente tampa um dos olhos para quê? Para aferir melhor a atividade do outro olho e vice-versa, né? A notícia surpreendente é que isso também acontece com a atividade visual e com a atividade mental. Se nós não paralisamos, se nós não isolamos uma delas, a atividade visual, nós não conseguimos aferir bem o que se passa na atividade mental. É por isso que é bom fechar os olhos e começar a tentar entender o que se passa dentro, porque essa é a sua atividade mental, essa é a sua imaginação que, apesar de ser a louca da casa, não adianta prendê-la numa cela, porque é ela quem traz o alimento, não é ela quem produz o alimento, mas é ela quem traz o alimento para a sua atividade intelectiva, né? Para as suas emoções, né? A imaginação precisa ser enriquecida. E olha que interessante, eu estava ouvindo agora por acaso uma música do Vinícius de Moraes, em que ele fala que o samba é a tristeza que balança. Olha que imagem poderosa, né? A tristeza é o quê? É uma emoção, é um sentimento que geralmente nos leva à quietude. A tristeza simbolicamente nos leva à morte, não é? Assim como a alegria nos leva à vida, ao movimento, a tristeza nos conduz simbolicamente à morte. Então, não só porque o samba é a tristeza que balança, não só por isso, essa imagem cunhada pelo Vinícius de Moraes, é poderosa porque nos indica algo sobre a arte, né? Deixando de lado um pouco a música popular brasileira, que não tem tanto poder assim como a poesia, a grande poesia, mas ela nos indica algo sobre a arte. A arte torna visíveis sentimentos, emoções, possibilidades humanas que sem ela talvez não fossem visíveis. Uma pessoa que está triste ou alguém que está convivendo com alguém triste consegue visualizar através das imagens que a arte nos apresenta algum vislumbre do que está acontecendo. Uma lente
um mapa através do qual você pode ler as situações da vida. É por isso que eu disse no começo que a literatura nos apresenta um mapa da vida humana. E eu vou além, inclusive. A poesia é dotada de ritmo, não é? O ritmo da poesia costuma ser simbolizado por altos e baixos, não é isso? As sílabas fortes são como montanhas e as sílabas fracas são como uma planície. Até por isso, a poesia nos apresenta uma geografia não só dos sons da voz humana, mas uma geografia da alma do poeta, uma geografia do que se passa na alma do poeta, um mapa do que se passa na alma humana. Daí que a grande literatura nos apresenta o quê? Nos apresenta um mapa da vida humana. Um mapa da vida humana tal como ela, vida humana, se apresenta e se apresentou aos grandes poetas de todos os tempos. Poetas que, segundo Ezra Pound, são então as antenas da raça humana.